Vamos começar com essa mesa, né, que vai discutir um pouco de como as mulheres são tratadas pelos jornais, né, pelos sites, pela mídia em geral, né? Temos a honra de ter a Márcia Tiburi, professora e escritora filósofa, e a Daniela Narras, que é jornalista, foi minha colega no Correio Brasiliense e, e agora está estudando o feminismo na mídia. E ela fez um trabalho que foi um mestrado dela na Universidade de Madrid, sobre o impeachment da Dilma e as imagens, a relação das imagens. Como você falou, eu sou jornalista, tenho quase 28 anos e trabalhei durante quase 15 anos nas grandes redações de jornais, inclusive em Brasília, né? E a maioria do tempo como repórter política. Quando começou todo esse processo de impeachment, que na minha opinião foi um golpe, da Dilma, eu estava morando em Belo Horizonte e comecei a perceber que o tratamento dado a ela pelos meios de comunicação era muito diferente de quando era o Fernando Henrique, o Itamar, ou mesmo o Lula. E eu comecei a coletar, eu já tinha essa ideia de fazer esse curso aqui em Madrid, que é um Master em Estudos de Gênero e especialidade de investigações feministas. Eu já estava me preparando para vir e comecei a coletar material sobre isso, muita coisa. Fui guardando artigo, matéria de jornal, foto, links de artigos e tal. Porque eu intuía, né? Na época eu não tinha conhecimento teórico, mas eu intuía que tinha uma questão ligada ao fato dela ser mulher ali nesse todo esse processo. Quando eu consegui ser admitida no Master, eu cheguei para a minha orientadora e colocou aquele todo o material que eu tinha coletado e ela falou, olha, a gente tem que centrar essa investigação, tem que cortar. E me sugeriu que eu fizesse com as fotografias. Tinham centenas de fotografias, a gente escolheu as mais emblemáticas para tentar investigar essa hipótese de que a Dilma não tinha sido destituída do poder pelo fato de ser mulher, mas o fato dela ser mulher foi utilizado para destruir a imagem dela, junto à opinião pública, pelos meios de comunicação. Então, ficou o tema do meu trabalho, ficou a misoginia como arma política, como fotografias publicadas na imprensa ajudaram a destruir a imagem da Dilma Rousseff. E foi a partir daí que eu comecei a minha investigação. E aí eu escolhi algumas imagens, claro, você tem que centrar bastante, né? Por exemplo, eu analisei a imagem, a primeira que eu analisei foi uma até antes do impeachment, que foi em 2011, quando ela estava no início do segundo mandato, não, do primeiro mandato, que ela sendo trespassada por uma espada, como se ela estivesse sendo assassinada. E isso eu analisei de acordo com um livro de dois autores americanos, Per Landin e David Mattin, que como fazer análises de imagens. Eles elencam várias coisas que você tem que olhar, conotação, anotação, a cor, saturação e tal. Porque a imagem é o que você vê, você descreve, e é algo subjetivo. E eu acho que no caso da Dilma a subjetividade é muito forte, porque eu acho que essa foto, por exemplo, além de ser uma violência explícita contra a mulher, ela mostra assim, um pouco como que ela ia ser tratada pelos meios de comunicação. Pela cara dela, ela está sentindo dor, né? Parece que ela está sentindo dor. Enquanto fotografia, eu admito que é uma ótima fotografia, mas a meu objetivo era descobrir se tinha misoginia ou não. Outra muito emblemática foi a Dilma queimando na fogueira, que foi capa do Estadão. E essa para mim, é uma das mais fortes, porque teve a intenção do fotógrafo, quando ele cortou a imagem, ele colocou, porque essa é a tocha da Olimpíada, colocou ela como se estivesse sendo queimada, e teve a intenção do editor também, que cortou mais e
Para deixar bem claro que era isso, Dilma sendo queimada, aniquilada da política brasileira. E nos remete diretamente para a Inquisição, né? Que foi o período que foi um maior feminicídio da história da humanidade, onde estima-se, não sei, mais de 9 milhões de pessoas tenham sido assassinadas em todo o período, que foram séculos, e 80% mulheres. E foi uma... E por que mulheres? Eram as mulheres que tinham algum poder na comunidade, que tinham algum conhecimento, as que estavam desafiando ali o poder patriarcal. E eu acho que a Dilma, ela foi a primeira mulher a ser eleita num país super machista como o Brasil. Ela foi eleita em seguida do governo Lula, que saiu com alta taxa de aprovação. O primeiro mandato, ela estava com alta taxa de aprovação quando ela foi reeleita. E depois começaram as jornadas de junho e começou todo esse processo de destruir a imagem dela. E a Dilma, por exemplo, em 2011, essas são as imagens todas que eu analisei. Em 2011, ela foi eleita a terceira mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes. Como que de 2 anos vira uma mulher incompetente, louca, mandona, e usando só esses estereótipos ligados ao feminino, né? Então, isso que me chamou muita atenção. Essas outras 2 imagens de capa de revista, elas foram manipuladas, né? Eu falo um pouco disso também no trabalho, que não é só o fotógrafo, o trabalho de edição também, essa foto, as explosões nervosas da presidente, que nós somos mulheres, quantas vezes a gente já não ouviu, né? Você é nervosa, você é louca, você é isso, para se desqualificar numa discussão. E essa foto, que ela teria sido manipulada de uma comemoração de um gol da Dilma, para mostrar que ela estava fora de controle. Dentro a matéria chama uma presidente fora de controle, fala que ela está tomando remédio, a matéria toda sem fonte, mas a imagem é muito forte, né? E essa outra fora, carta do baralho, já acho que é o desejo de desaparecer com a Dilma, né? Igual quando a gente rasga a foto do namorado, sei lá, um ex-marido que você não quer mais ver e tudo. E depois essa comparação que eu fiz da saída da Dilma, cercada de mulheres, num ambiente triste, mas que você vê um apoio, uma sororidade, e a entrada do governo do vice-presidente golpista Michel Temer, cercado de homens brancos, héteros, e enfim, eu até comparei um pouco essa foto com umas pinturas sinistras do pintor Goya, né, espanhol. E a primeira coisa que o Temer fez quando ele assumiu foi acabar com o status de Ministério da Secretaria das Mulheres, criadas pela Dilma. E não nomeou nenhuma mulher ministra, a Dilma tinha várias, né? Então, no final, eu chego a esse infame, esse absurdo desse adesivo, que é quando eu mostrei aqui na minha banca, todo mundo ficou horrorizado, que mostrando que como todo esse ambiente de agressividade fomentado pelos meios de comunicação, WhatsApp, tudo, chegou na sociedade, no tecido social, que as pessoas, se fosse uma mulher que não fosse a Dilma, é super ofensivo, e ela era presidenta da República, né? Então, assim, é um nível que chegou. E nós, quem estava no Brasil na época, não foi só isso, eram xingamentos na rua, crianças gritando palavrões, enfim, foi todo esse ambiente super pesado, né? E eu acho que uma coisa importante de falar também é que, como eu sou jornalista e política, eu também tratei no meu trabalho sobre essa despolitização da mulher, né? Como se a mulher não fosse autorizada a estar na política, que é um ambiente de poder, como se ela fosse sempre uma intrusa. Então, a Dilma teve o desplante de ser eleita e reeleita, né? Então, tipo, tinha muita coisa ali contra ela, e o fato dela ser mulher permeou o tempo todo essa destruição da imagem dela. E os meios de comunicação, a gente sabe que eles têm esse poder, né, de criar uma realidade, porque
ainda acredita-se, né, a maioria da população, que aquilo é a realidade, entre aspas, né? Ao contrário das redes sociais, que a gente está ali, sabe que o Instagram é tudo lindo, maravilhoso, enfim. E aí, no final, depois de todas essas análises, eu cheguei à conclusão que sim, que a minha hipótese tinha sido comprovada e que a misoginia, o ódio às mulheres e todo esse uso do fato dela ser mulher como algo negativo foi usado para destruir a imagem política dela, a imagem de líder que ela tinha, a imagem de mulher honesta, que até que mesmo as pessoas que fizeram impeachment dela admitem que ela nunca cometeu crime. Então, me leva a pensar agora como que é tão diferente esse tratamento, né, com o atual presidente do Brasil, que pode parecer de chinelo, que não sabe falar português, que fala, e daí, se tem muitos mortos, e não passa nada, né? Imagina se fosse uma mulher, né? E outra coisa importante que eu acho de dizer é que foi quase automático. A Dilma saiu e entrou a Marcela Temer, bela, recatada e do lar, que é o lugar. Bela, recatada do lar é uma matéria também que foi feita pela revista Veja, e é o lugar que eu acho que o patriarcado, e dos quais os meios de comunicação são fiéis ali, querem a mulher, querem colocar onde que a mulher tem que ficar nessa história. Bonita, recatada, que cuida do marido, que cuida da família e deixa o poder para os homens, né? Os homens que têm direito ao poder. Enfim, resumindo, foi isso. Mas tem mais coisas para falar, mas depois eu continuo. E o que você acha, Márcia, disso? O trabalho da Daniela é muito importante, e é mais importante ainda porque apresenta em nível internacional a questão da Dilma Rousseff, que é uma questão, digamos, que permanece misteriosa para a opinião pública internacional. Acho que os jornalistas, vocês que são jornalistas sabem melhor do que eu, os jornalistas pelo mundo afora conhecem muito bem o Brasil, entendem muito bem o Brasil, acho que tem trabalhos muito bem feitos, mas tem muita dificuldade de entender esses aspectos, digamos, mais profundos que o trabalho da Daniela traz à tona. Então, é difícil para uma cultura patriarcal global, universal, entender que se trata justamente de um processo misógino que repete, enfim, a velha metodologia que é a misoginia como histórico ódio às mulheres, que sempre se valeu, seja de narrativas verbais, por escrito, orais, e que foi avançando. Se o Romance da Rosa no século XII, XIV era a forma através da qual se praticava a misoginia, ou seja, através de um poema, hoje a misoginia é praticada através dessas novas tecnologias. Então, o trabalho da Daniela é bem importante. Aliás, Daniela, tem um livro interessantíssimo que eu acho que pode ajudar você a seguir com o seu trabalho, que é um livro que chama Tem que Manter Isso Aí, viu? De um artista chamado Evandro Prado. Ele se deu ao trabalho, fez um projeto, eu até escrevi um pouco sobre o livro dele, ele fez um projeto pegando todas as capas de revista da época da Dilma Rousseff e de como ela ele pintou essas capas para trazer à tona a discussão sobre as linguagens, né? E para mostrar também como há uma sequência de produção, de destruição da imagem de Dilma Rousseff, como se produz uma manipulação da imagem, né? Em 2017, eu publiquei um livro chamado Ridículo Político, em que eu escrevo, inclusive, sobre essa questão da misoginia na época do golpe, e essa misoginia que foi uma operação imagética e discursiva bastante clara, ou seja, em que pese o caráter judiciário, legislativo do golpe, e não haveria um golpe sem essa produção misógina, que foi por onde
a cultura política, ou por onde a população foi capturada, digamos assim, na grande lavagem cerebral, né? Então, a manipulação não se daria simplesmente pelas atitudes do legislativo e do executivo, era preciso produzir essa manipulação, movendo a afetividade odienta contra Dilma Rousseff. E isso só podia ser feito através de uma produção publicitária, que aí é uma tristeza de ver, né, o jornalismo reduzido a esse tipo de publicidade, mas foi exatamente isso. Então, mesmo essa imagem que a Daniela trabalhou, né, na pesquisa dela, essa imagem que é do adesivo no carro, né, o estupro através da bomba de gasolina, né, que é essa imagem. Mesmo essa imagem, ela é um objeto publicitário. Então, fica muito claro aí que o jornalismo brasileiro estava nessa péssima atitude. Mas, falando da imagem, né? Aprofundando um pouco essa questão da imagem, eu acho que não é possível, não existe história da imagem das mulheres longe da questão da misoginia. Existem esforços ao longo da história da arte de transformar essas mulheres odiadas, essas mulheres bruxas, essas mulheres desrespeitadas em mulheres santas. Por exemplo, a produção das Madonas na época da Renascença, né, a mulher santa, né, a mulher mãe de Jesus, e, enfim, tem toda uma iconografia das santas, uma iconografia das Marias, das mulheres mães, que revela também uma tentativa desses pintores de produzirem uma imagem de mulher adequada a um determinado caráter e dessa maneira, ou a um determinado objetivo dentro da estrutura do patriarcado, e nesse sentido fazer o que sempre se fez com as mulheres, né, que construir esse outro, como dizia Simone de Beauvoir, construir esse corpo, construir essa imagem. Dá para a gente dizer assim que as mulheres sempre foram imagens, né? Quer dizer, não dá para a gente entender a história do significante mulher sem essa preocupação em entender como as imagens são produzidas. E essas mulheres que foram produzidas como imagens foram objetos imagéticos, a gente pode dizer assim. E, ao mesmo tempo, vejam, dá para a gente dizer que na nossa cultura do espetáculo, essas mulheres objeto imagético, elas são uma espécie de objeto de vitrine. Então, qual é a mulher que não é invisível? Todas as mulheres são previamente invisíveis. As mulheres, o feminismo praticado pelas mulheres negras, né, o feminismo negro das mulheres negras, e que é um feminismo paradigmático mesmo para as mulheres não negras, é um feminismo que denuncia a invisibilidade, mas a invisibilidade é histórica. As únicas mulheres que foram visíveis na história, que foram transformadas em mulheres visíveis, foram essas figuras tipo o que vocês estão mostrando aí nas imagens. As Micheques, sei lá, a mulher do... Aquela bela recatada e do lar, Marcela Temer. A mulher do Temer. Então, esse tipo de mulher, que é a mulher adequada ao parâmetro da beleza, que é um dos marcadores de opressão que pesam sobre as mulheres. Então, se você não é uma mulher adequada, se você não é uma mulher enquadrada, uma mulher, enfim, que corresponde ao estereótipo, aos padrões estabelecidos pela régua do patriarcado, pela tesoura do patriarcado, pela faca, né, do patriarcado, então você é imediatamente uma mulher invisível. E eu acho que esse é um ponto importante de se colocar também, porque a gente está falando, evidentemente, de machismo estrutural, né? Esse machismo que vocês comentam da redação, da produção da fotografia, da reportagem, do texto, é um machismo que a gente encontra na vida acadêmica, é o machismo de todas as instituições, é o machismo das escolas, é o machismo das famílias, é o machismo que está na política brasileira, na política mundial. E é muito difícil para as mulheres transcenderem essas estruturas, porque essa estrutura do machismo, ela é mantida à força, na base de muita violência. Que Dilma Rousseff tenha se tornado presidenta do Brasil é uma coisa muito importante, porque ela
atravessou uma artilharia muito pesada. Depois, evidentemente, ela foi derrubada por essa artilharia patriarcal. Mas todas nós sofremos conforme o poder que temos na sociedade, nós sofremos maiores ou menores, ou gradações diversas, melhor dizendo, de artilharias por parte do patriarcado. E a manipulação da imagem, para fechar, se inscreve justamente nessa violência simbólica, que é uma violência em cima da sua imagem. Eu mesma já fui muito vítima disso. Tem várias imagens assim muito, muito pesadas que transitam com a minha própria pessoa na internet. Tem uma delas que eles colocam assim os meus dentes apodrecidos, colocam o meu braço levantado, cheio de pelos. E, quer dizer, imagens desse tipo que são imagens manipuladas justamente para provocar em mim e qualquer uma dessas pessoas, enfim, que são hoje atacadas, que foram atacadas sobretudo no período eleitoral, porque afinal de contas eram pessoas perigosas para o sistema capitalista, machista, racista, né? Então, essas pessoas são atacadas nas suas imagens com dois objetivos. Um, produzir uma opinião pública de ódio, de misoginia manipulada. Então, se vê essas mulheres horríveis, essas mulheres medonhas que são as feministas, e a mensagem para as massas é: vocês devem odiar essas pessoas. E, por outro lado, existe uma tentativa também que a gente pode enquadrar aí no que vem sendo chamado de gaslight, né? Ou gaslighting, que é justamente a tentativa de manipular a própria pessoa que é vítima na intenção de enfraquecê-la moralmente, psicologicamente, psiquicamente, e fazer com que ela se sinta muito mal. Então, quando se fazia essas imagens em relação a Dilma Rousseff, quando se coloca uma imagem dessas, né, pesada, ruim, feia, maldosa, distorcida, a expectativa também era que a própria Dilma Rousseff se sentisse muito mal. Só que a Dilma Rousseff é uma mulher que foi torturada, gente. Exato. Depois que você aguenta a tortura, você aguenta tudo. Ela é muito forte, né? Ela segurou uma onda danada, né? Antes ela tinha antes de começar a desconstruí-la, ao contrário, ela era forte, ela era o homem, né? Ela tinha a força do homem. E depois isso tudo virou contra ela, né? Que ela era brava, tudo que diziam que antes era elogio virou-se contra ela também, né? Eu acho que é importante isso que você está falando, porque uma mulher política que exerce a política, ela nunca, acho que em todas as profissões, mas como eu foquei em mulheres que exercem a política, ela nunca vai ser julgada pelo seu trabalho. Sempre vai estar a sua aparência, a sua relação com a família, tudo. Todos esses ideais de feminilidade, eles estão ali perpassando, sabe? E também, se ela também não tem esses ideais, se ela é como a Dilma, uma mulher... Estou falando assim, como se fosse uma mulher forte, não fosse uma coisa de mulher, né? Também vai ser julgada por isso. Então, eu trouxe uns exemplos, só para a gente não ficar só achando que isso acontece só aqui no Brasil, não é uma coisa estrutural mundial, né? Alguns exemplos, por exemplo, a Angela Merkel, que ela foi numa reunião com esse decote, saiu em vários jornais. Aí tem uma outra foto, tem um cara olhando para o peito dela. Eu sei que depois disso ela não usou mais decote. E aí, se ela usa decote, ela é parecida. Aí, se ela se veste assim, como a maioria das mulheres que exercem política se vestem assim, aí é masculina. Então, assim, nunca tem um lugar adequado, entendeu? É como se a mulher não... É isso, não o mundo do poder, da política, não é para a mulher. Então, essa é a mensagem que os meios de comunicação e o patriarcado vão passando para as pessoas. Por isso que é tão difícil para os partidos, principalmente no Brasil, conseguirem cumprir a cota. Eu nunca pensei em ser política na minha vida. Por que será? Sabe?
Porque, primeiro, que isso não é para mim, entendeu? Assim, só via homem, 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 isso não é para mim. E isso Não, acontece. Vezes 400 mil. E aí, algumas poucas que conseguem são até assassinadas, né? Com a Marielle Franco. Então, eu acho que as mensagens é isso, sai do mundo simbólico e vai para o mundo real, essa violência, essa misoginia, entendeu? É uma coisa muito, muito séria na sociedade. E essa foto aí foi da época que o presidente era o Itamar Franco, que aí você fica pensando, era um a fotógrafo Lilian homem, Ramos, né, né? gente? Porque assim, uma fotógrafa mulher não ia tirar essa foto, né? Assim, ela ia ficar constrangida e ia até falar, ô moça, aqui, ó, tá aparecendo, entendeu? E assim, E essa e foi pegou capa bem isso pro Itamar na época, pegou bem, tipo, entendeu? Então, assim, e ela ficou como puta, né? Assim, que é isso? É Esse é um. puta ou santa? Essa outra imagem é a presidente da Comunidade de Madrid, a Isabel Ayuso. Ela é do PP, que é o partido de direita aqui da Espanha. E aqui em Madrid foi um horror, né? A pandemia foi o epicentro da pandemia do coronavírus. Esse jornal, que é mais alinhado ao Partido Popular, fez essa capa com ela. Tipo, e dentro tem altas fotos, ela chorando. Então, é isso, uma mulher, ela é puta ou ela é santa, entendeu? Vamos dizer assim, o privilégio masculino também é o privilégio da manipulação. E então não é surpreendente, não é estranho que o mundo das imagens e o mundo da imprensa seja um mundo da manipulação. Acho que a consciência também, eu vou falar um pouco mais sobre isso muito rapidamente, mas eu acho que a consciência feminista acerca dessa manipulação é o que tende a frear essa naturalidade, digamos, esse impulso que faz parte, que é inerente à violência do patriarcado. Então, é desrespeitoso, é agressivo, essa manipulação, qualquer que seja, dos vários exemplos aí que foram levantados, mas, ao mesmo tempo, naturalizado, como se essa manipulabilidade, como se essa violência não tivesse problema nenhum, né? Porque, afinal de contas, parece que ela é produzida apenas nas imagens. Eu acho que a nossa época digital trouxe muitas questões para a gente pensar, porque se vocês lembrarem, assim, por exemplo, dessas garotas que se suicidaram, por exemplo, porque tiveram vídeos com ações sexuais suas com namorados vazados nas redes sociais. Houve jovens que se mataram por causa disso. Hoje, já há toda uma produção, digamos assim, orgulhosa desse tipo de vídeo, de mulheres que aprenderam a também usar o seu corpo erótico, o seu corpo sedutor, nesse nível, né, da sensualidade, como uma arma de autoafirmação, em vez de ser de ser, digamos assim, um perigo para a sua própria condição feminina, né? Então, mas isso é uma resposta que essas jovens estão dando ao patriarcado, que funciona metodologicamente como um regime de manipulação. E, nesse caso, as imagens estão aí sendo mais não são mais no sentido assim mero e simples, né, de mais um exemplo. Elas são o exemplo fundamental de como a coisa funciona, porque as mulheres são controladas a partir do controle da sua aparência. Exatamente. Ser velha, ser jovem, ser gorda, ser magra, ter cabelo branco, não ter cabelo branco, enfim, ser negra, ser branca, ser sensual, não ser sensual. Enfim, há toda uma lógica da medida que é lançada sobre as mulheres. Se vocês lembrarem da época das Miss Universo, né? A famosa história da Marta Rocha, que perdeu por alguns centímetros da outra que se transformou, enfim, em Miss Universo. É um exemplo interessante, porque é a mesma lógica que é aplicada à fotografia, né?
a fotografia que envolve mulheres, e seja ela uma fotografia política que vai medir os peitos da Merkel, seja uma fotografia mesmo de qualquer pessoa, de uma modelo, a fotografia da modelo, então isso é profissional, né? Essa é a prática profissional. Mas a gente pode aplicar isso, pode verificar, melhor dizendo, isso em todos os setores da sociedade. Essa imagem também dessa moça, que era a foto dessa mulher, ela sendo vista por debaixo da saia, né? Essa é uma foto também que ficou famosa no Brasil e é um exemplo claro de misoginia, de manipulação. Aí as pessoas vão dizer assim, mas ela estava mesmo sem calcinhas. Bom, e qual o problema para ela andar sem calcinhas? Hoje, muitas pessoas andam sem calcinhas na vida. O que temos nós a ver com a presença ou ausência de calcinhas nas mulheres? O que temos nós a ver com isso? Mas no Brasil isso também se exacerba porque é uma cultura moralista a nossa. E por trás de todo moralismo, aliás, todo moralismo é uma hipocrisia. Por trás de todo moralismo existe muita perversão. E essa perversão tem aparecido cada vez mais na nossa cultura atual. Igual essa foto da Hillary, que está aparecendo a calcinha dela, vários fotógrafos fizeram a foto, não tem notícia nenhuma nisso, a única coisa é que apareceu a calcinha da Hillary. E ela concorreu ao prêmio ESSO, ela acabou que não ganhou. Aí os fotógrafos alegaram que ela não ganhou porque foi censurada, já que o prêmio ESSO era de uma empresa americana, então censurou. Mas não existe notícia, né? Não tem fato nessa foto, né? Pura misoginia, pura e simples espetacularização do corpo feminino, tratado como um objeto na vitrine. Pura e simples. Exatamente. Essa misoginia, esse ódio às mulheres, essa desvalorização da figura da mulher, ela foi, ao longo da história, sendo feito de várias maneiras, né? Por exemplo, como que se justifica milhões de mulheres serem assassinadas como bruxas e as pessoas não reagirem, não fazerem nada, sabe? Sendo que, sei lá, a mulher, a parideira vai ser queimada na fogueira, a pessoa que fez seu parto e você não faz nada. Porque tinha essa campanha também, essa campanha na época de falar que essas mulheres eram do diabo, ou enfim. Eu acho que é um pouco o que fazem com as feministas também agora, né? Acho que é um jeito que o patriarcado usa para desqualificar. Exatamente, quando você chega para o seu colega fotógrafo e fala, cara, não tem notícia aqui, não tem notícia. Ah, porque isso, porque aquilo. Então, assim, esse jeito de desqualificar o trabalho das teóricas feministas, das ativistas feministas, das políticas, sempre mimimi, né? Agora tudo é falar que é mimimi e tal. Agora, é uma coisa que é ao longo da história da humanidade, né? De sempre usar o meio de comunicação da época, né? Para desqualificar as mulheres, diminuir. E a gente acaba, de alguma forma, mesmo com todo o arcabouço teórico e tudo, a gente acaba também sendo afetado por isso. Não tem como, assim, né? Eu acho que o feminismo, ele abre muitos olhos para essas coisas. E é por isso que ele é tão atacado, né? Ele é tão atacado pelo patriarcado. Tem um ponto aí que eu queria comentar também. De fato, a calcinha da Hillary Clinton pode ser notícia, como os peitos de Merkel. E, quer dizer, há ali uma retórica visual do apelo à sensualidade, né? E absolutamente, nesse ponto concordo totalmente com Daniela, absolutamente deslocada de sentido. Quando você fala, Daniela, isso não é notícia. Então, de fato, não é notícia. E a gente pode entender isso
porque as pessoas podem dizer, ah, não, mas é surpreendente ver os peitos de Merkel. Pensem só, será que é notícia a gente olhar, sei lá, qualquer parte do corpo, ou a aparição de uma cueca de um personagem aí, homem, na política? Não, né? Então, isso não chama a atenção. Por que as mulheres chamam a atenção? Porque as mulheres, desde sempre, no nosso imaginário, e para além disso, daria até para dizer que na instância simbólica que estrutura a cultura, as mulheres sempre foram tratadas como coisas, objetos, corpos que estão a serviço de certos objetivos, seja a maternidade, seja a reprodução, seja a sensualidade, seja a beleza, seja a contemplação, que são fatores, elementos que compõem todo um cenário de objetificação mesmo das mulheres, né? Então, na verdade, as notícias, se vocês pensarem bem, elas são organizadas em favor desses marcadores de opressão, no caso das mulheres. E eu acho que outro ponto que é muito fundamental da gente também pensar, trazer sempre para a discussão, e Daniela está fazendo isso, é a questão da caça às bruxas. Porque a caça às bruxas, ela de fato existiu, ela é um capítulo apagado na longa história de esquecimento que as mulheres vivem ao longo da história contada pelos homens. Então, se vocês pegarem as grandes historiadoras hoje, a Michelle Perrault, aqui na França, né? Com aquele livro História das Mulheres, que ela organizou junto com o Georges Duby. Esse livro fala, a história das mulheres é uma história de esquecimento. E o capítulo das bruxas é uma história de esquecimento ímpar. É um capítulo absolutamente apagado. Grandes pesquisadores, historiadores, não se ocuparam dessa história. Hoje, as mulheres, as historiadoras mulheres é que estão indo atrás disso, em que pese que também haja homens indo atrás dessa história. Mas eu falo das mulheres porque, se não fossem as historiadoras feministas, as filósofas feministas, as jornalistas feministas, as teóricas das várias áreas feministas, mulheres e feministas, a gente não estaria recuperando essas histórias mal escritas, essas histórias de esquecimento, essas histórias de recalque mesmo da própria informação histórica, né? E a caça às bruxas é um desses elementos, desses momentos mais importantes, mais esquecidos. É um momento que não interessava ao patriarcado histórico narrar. Então, os registros vêm sendo vasculhados, vêm sendo descobertos, mas são registros difíceis e complexos. Cada vez que quem está fazendo a historiografia disso e vem descobrindo coisas se espanta, tanto com o ocultamento quanto com o material também que vem sendo encontrado. Mas, assim, quem se interessaria, né? Essa é a questão que a gente tem que se colocar. Quem se interessaria em saber que uma jovem lá, que era de uma família não sei qual, foi morta, queimada na fogueira por ter sido acusada de bruxaria? O que era também a bruxaria? E aí, tudo isso tem a ver, e esse ponto eu acho mais fundamental, com a história da passagem do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo. Então, e mais, para fechar, né, mais profundamente ainda, a cada vez que o capitalismo se vê ameaçado, ele volta com a mesma metodologia de caça às bruxas. O que Manuela Dávila, o que Dilma Rousseff e tantas outras pessoas sofremos no Brasil tem a ver justamente com essa metodologia da caça às bruxas. O que a Lola Aronovitch e várias outras mulheres que a gente pode citar aqui sofreram. E Jean Willis, Débora Diniz, a Tatiana Leonço sofreu. Tudo isso é caça às bruxas. Caça às bruxas no sentido de que você, claro, se você pudesse, colocaria essas pessoas na fogueira. Mas em não podendo caçá-las e colocá-las numa fogueira física, você coloca elas numa fogueira digital.
que foi isso, que foi feito na direção da imagem e da fama, né, dessas pessoas, uma campanha de injúria, calúnia e difamação criminosa contra pessoas a partir de suas imagens. As fake news fazem parte disso tudo, mas as fake news são construídas a partir de poucas palavras e de imagens muito bem distorcidas, né? Então, isso é um ponto importante também para a gente se lembrar. Não, total. E eu lembrei, Márcia, também, só complementando, que você, a Manuela, a Débora, ninguém foi chamada para o Jornal Nacional, né? Para falar, olha, isso é fake news e tal, né? Só quando é um homem que é atacado, que aí, não estou falando que não, ele merece o todo se defender e tudo, só estou falando a diferença, entendeu? De como que um ataque com uma mulher não gera todo essa comoção. É porque o meu doutorado, eu ainda estou bem no início, mas a minha intenção é pesquisar as fake news contra a Manuela a partir do momento que Manuela Dávila, que ela se assumiu vice do Haddad. E aí, em uma das entrevistas dela, ela fala assim, por que as fake news contra mim, elas funcionaram? Porque as pessoas esperam que as mulheres façam isso mesmo, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, como que isso já está muito introjetado mesmo, essa misoginia na sociedade. Esse é um trabalho que a Nair fez sobre o feminismo. Nair Benedito, que é uma fotógrafa paulista. Que bom que ela fez esse trabalho, porque esse trabalho é direto, né? Para mostrar o que as mulheres, no nível memético ainda, né? Então usa a linguagem do meme com mulheres do mundo, mulheres diversas, e mostra uma fala simples e direta sobre a verdade que pesa nessa sociedade machista, que há de ser superada, pelo menos na nossa ético-política feminista, a gente acredita nisso, né? Primeira vez que eu fiz um trabalho acadêmico foi esse, e eu fiquei feliz porque ele foi publicado aqui na Biblioteca Virtual da Universidade Complutense de Madrid, e eu acho que é isso, para tentar levar para fora do Brasil também, né, o que está acontecendo, o que acontece. E às vezes eu me pego olhando, né, sei lá, de longe, eu já estou há 2 anos aqui, quando você está de longe, o seu olhar fica um pouco diferente também. No caso do atual presidente, nossa, várias vezes eu me pego pensando, gente, se fosse uma mulher, sabe? O problema também é relativo às mulheres de esquerda, ou seja, nós não fomos para o Jornal Nacional porque nós somos bruxas de esquerda, nós somos mulheres que atrapalhamos o cenário. Então, também nesse caso, não interessa quando... se a mulher é de direita, digamos, fosse uma dessas parceiras aí de extrema direita, parceiras de Bolsonaro, do campo bolsonarista, digamos que uma delas tivesse se tornado presidente, essa mulher faria todo o script machista, retrógrado, reacionário, moralista, como a Damares Alves faz, por exemplo, né? E a Damares Alves, até, claro, às vezes uma certa mídia até mostra um pouco o seu caráter, digamos assim, transtornado, sei lá, aparições muito estranhas, mas de um modo geral, na extrema-direita, ao contrário, a manipulação da imagem se dá mais na linha daquilo que nesse meu livro de 2017 eu chamei, então, o ridículo político, chamei de ridículo político porque é justamente a capitalização pelo ridículo. E aí, se você vê bem, você lembra da questão da Janaína Pascoal, por exemplo? A Janaína Pascoal, em 2016, ali no momento do golpe, do final de 2015, começo de 2016, não lembro mais qual foi a data exata, mas ela faz um discurso super inflamado, fala umas coisas que ficaram soltas no ar, né, foram estranhas, sobre uma cobra, alguma coisa assim, e ela balançava uma bandeira,
ela tinha os cabelos bem grandes e ela se posicionou de uma maneira e falou de uma maneira que eu me lembro que no dia seguinte, no dia seguinte, por alguns dias se discutia, as pessoas ficaram meio estarrecidas e se discutia se ela era louca ou não. Eu me lembro que nessa época, inclusive, eu me manifestei dizendo, olha, acho que não se trata de pensar no caso de loucura. Loucura é uma categoria que não é da psiquiatria, é uma categoria popular, social, política até, mas eu acho que não se trata da gente pensar nisso agora. O que tem agora é um discurso de ódio, o que tem é uma manifestação fascistoide e tem, sobretudo, uma estética populista em ação. Então, vejam, essa personagem é muito importante porque ela podia ter sido destruída se ela fosse de esquerda. Mas como ela era de direita, ela foi uma das deputadas mais votadas do Brasil. Ela foi a deputada que teve, acho que, 2 milhões de votos e ela está lá como deputada estadual em São Paulo. E é interessante porque ela tem um Twitter super visitado, ela é idolatrada e ela faz o tempo inteiro discursos absolutamente fascistas, ela confunde a cabeça das pessoas. Eu acho que muitas vezes nem ela sabe o que ela está falando, mas por que eu estou falando dela? Porque ela, em vez de ter sido destruída, ela se capitalizou a partir justamente daquela cena e da sequência de atos, da sequência performática que ela foi produzindo. Então, é interessante observar que ela e vários outros personagens dessa categoria aí que eu estou usando, que é o ridículo político, se elegeram em 2018, se tornaram expoentes fundamentais do fascismo nacional, mas todos eles vêm justamente daquele lugar de um tipo de imagem grotesca, de uma imagética do grotesco, do patético, do ridículo, que se tornou um capital político. Então, é também importante a gente fazer a análise dessas situações através de uma perspectiva, digamos, interseccional, que coloca aí também a questão da classe e da, vamos chamar assim, ideologia política, né? Aí fica mais fácil de entender como é possível que essas figuras grotescas, patéticas, ridículas, tenham uma ascensão, um poder tão gigantesco no nosso país. Total. Eu lembrei, assim, claro que nem se compara a Janaína, mas a Joyce Hasselman, né? Nem sei o nome dela. Ela, que a partir do momento que ela virou oposição ao Bolsonaro, aí é gorda, é isso, é aquilo também. Mas foi só mudar de lado, antes nem se falava nada, entendeu? Exatamente. É surreal. Ela virou a Pig, né? A Peppa Pig. É isso. O que não quer dizer que ela tenha realmente mudado de posição, mas o ataque a ela vem porque ela não se comportou segundo as regras do jogo de poder do qual ela estava participando tranquilamente antes. Exato. Então, tem que separar mesmo quais são as mulheres inimigas, porque as mulheres amigas não sofrerão esse tipo de coisa, embora elas provavelmente vivam outros tipos de misoginias em outros momentos. Eu me lembro também do caso da secretária de Cultura, a atriz Regina Duarte. Eu me lembro de uma certa discussão em torno das críticas a ela, dos ataques a ela terem sido misóginos. E eu, de fato, não acompanhei essa situação, não vi se foram de fato misóginos, mas acho que sempre precisamos fazer a distinção. Uma coisa uma mulher pode ser tranquilamente fascista, como sempre houve historicamente, continuará havendo. Inclusive, uma mulher pode ser, infelizmente, machista, mesmo que o seu machismo seja fruto da ignorância, fruto da manipulação, fruto, enfim, da sua condição de vítima, não importa, ela está sendo machista na prática, realmente. Isso, infelizmente. Então, a gente precisa ter consciência também dessas estruturas para a gente poder, sei lá, fazer a análise correta e a crítica correta, né? Ou seja, em relação
a Regina Duarte, acho que não tem nenhum problema a gente fazer uma crítica em relação a ela. Mas o fascismo dela não vem do fato de que ela seja mulher, embora seja um fato que, em sendo mulher, ela, em sendo mulher, inclusive em sendo atriz, em sendo brasileira, em sendo humana, em sendo muitas coisas, ela também tem um discurso fascista. Então, separar um pouco essas categorias nos ajuda, né, a entender o que está se passando, né? Mas eu não vi da Regina Duarte manipulações de imagem, pelo menos... Não, mas não vi. Vi memes, mas... Era uma coisa em volta da loucura, né? Se tem, é importante analisar, porque é interessante perceber também, é importante fazer a investigação, né? Se a construção imagética da misoginia contra essas mulheres de esquerda corresponde em quantidade e qualidade ao que se faz em relação a mulheres de direita. Isso eu acho que seria uma tese importante também. De fazer essa comparação. Eu fiquei pensando que aí em Paris teve 3 candidatas mulheres, né? Acho que teve 3 candidatas mulheres. Aí uma das coisas que eu sugeri para a minha orientadora é analisar como que foram os ataques. Se eram 3 mulheres, como que foram os ataques? Né? Porque aí, como é que você vai... Isso, para a prefeitura de Paris? Acabou ganhando a Anidal, mas ainda não sei, ela não deu resposta. Mas eu acho que a misoginia também, ela é isso, ela tem alvos preferenciais, né? É a bruxa, igual você falou, é a bruxa atual que está querendo movimentar as estruturas de poder, discutir o papel da mulher, discutir a questão do capitalismo, principalmente, porque capitalismo está junto com o patriarcado, então assim, desestruturando um, desestrutura o outro mesmo, e às vezes eu fico um pouco assustada com o caminho que o Brasil está tomando nesse retrocesso aí com relação ao papel da mulher na sociedade, né? Mas também tem muita reação, tem muita resistência e... Aqui em Paris, por exemplo, eu acho que nas eleições pelo mundo afora, vale a pena realmente estudar isso, investigar, mas eu acho que não se usa esse tipo de estratégia porque ela é muito grotesca. Na França, acho que, assim como na Europa, de um modo geral, a misoginia é praticada de uma maneira mais sutil. Então, isso é uma coisa do grotão que virou o Brasil, do pasto que virou o Brasil mesmo, sabe? Dessa gente grossa, tosca, ignorante num nível assim. Quando a gente fala fascistas, a gente fala de um resumo dessa gente muito grossa, uma gente muito ignorante, mas gente burra, gente má, gente miliciana, que é assim, o bando de explorador vagabundo, né? Quer dizer, eu tô aqui usando essas expressões porque é um fato. É como se você colocasse os bandidos no poder. Os brasileiros fizeram isso. Então, a gente está virado num grotão mesmo, né? O Brasil virou um grotão. Eu falo isso aqui para vocês, porque não falaria jamais assim do meu país publicamente, digamos, fora do Brasil. Mas eu acho que nós precisamos nos entender. A gente precisa lavar essa roupa suja sobre o que está acontecendo no Brasil. Sobre o que o Brasil fez com ele mesmo. É complexo de vira-lata, é ressentimento em relação ao passado inglório, como é possível que essa gente tão tosca tenha chegado ao poder pelo voto? Claro, manipulação, lavagem cerebral, uma população ignorante, deseducada, uma população ressentida, uma população desamparada em nível intelectual. Eu acho que tudo isso entra na conta, mas tem também o fator responsabilidade civil, responsabilidade real. As pessoas votaram nesses elementos, né? Então, é um fato assim, e o jogo pesado que aconteceu para que isso fosse possível é um jogo que divide realmente o Brasil em dois. O Brasil hoje é um país dos que lutam contra isso e o país daqueles que apoiam isso. É um Brasil em guerra com ele mesmo. E como a gente vai encontrar uma conciliação em relação a golpistas, em relação para pensar no nosso tema, né? Como é que nós vamos nos reconciliar
com pessoas, com grupos, com instituições que promoveram esse tipo de abismo, que abriram esse chão para jogar o Brasil lá dentro, né? Que abriram essa cratera no Brasil. Eu acho que não tem como. Acho que nós precisamos enfrentar o peso, o horror dessa cisão, que foi produzida pelos meios de comunicação, pelos grandes manipuladores das massas, jornalistas, empresários da comunicação, pastores das igrejas do mercado, empresários fascistas que apoiaram esse governo, e por aí vai. Então, essa gente toda é unida na misoginia. Essa gente toda é unida na falcatrua, no desejo de usar a coisa pública, que o que é o neoliberalismo, né, gente? O neoliberalismo é um grande projeto de uma grande falcatrua. Tira o Estado da mão do povo e coloca o Estado na mão das elites. O Estado fica fortíssimo quando ele trabalha para 1% da população. Então, o neoliberalismo é uma grande falcatrua. E a metodologia midiática do neoliberalismo, a metodologia das várias discursividades presentes aí nessas produções, é uma metodologia sempre destrutiva, sempre misógina, sempre racista, né? E todas essas metodologias, ou essa metodologia sempre, na verdade, é uma grande falcatrua, né? Esse é o ponto. Exatamente. Gente, eu acho que acho que fechou bem aí, a Márcia resumiu bem o poder que a imagem pode fazer, né? Tem no papel da mídia, né? E aí eu agradecer a vocês por esse tempo com a gente aqui hoje. Muito obrigada. Acho que vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Só uma reflexão, que a gente fica falando muito meio de comunicação, mas quem faz, claro que tem o poder, né, os donos do meio de comunicação, mas tem o ser humano repórter, a mulher fotógrafa, né? No caso da fotografia tem essa coisa aí né? Eu trabalhei em Brasília, era uma boiada, né? Assim, sei lá, uma mulher pequenininha ali, ela atropelada mesmo, mas de fotógrafos correndo. Mas eu acho que, não sei, às vezes eu sou um pouco, fico pensando em como esse discurso chegar nos trabalhadores da comunicação, sabe? Às vezes eu fico pensando que não é à toa que tem cada vez menos jornalista e fotógrafo de esquerda progressista nas redações, sabe? Porque realmente o jogo é pesado e eu acho que, como na política, se você ali não se adequar, tchau, entendeu? Então, não sei, eu acho que o fato da gente estar aqui discutindo isso num festival de fotografia de Brasília, isso é muito importante, porque pode acender aí uma curiosidade, uma reflexão em algum das nossas colegas que nos escutarem. Obrigado pelo convite e muito sucesso aí para o festival. Também quero agradecer e desejar muitas felicidades para vocês, para o festival, e dizer uma coisa muito simples, assim, que eu acho que a gente precisa batalhar muito pela consciência. Então, quem é professor hoje, professora, quem é jornalista, fotógrafa, quem está aí trabalhando nos meios de comunicação, as mulheres precisam se unir contra esse estado de coisas. Eu acho que aí a gente vai longe. Então, agora, 2020, por exemplo, temos eleições municipais. Que importante dar espaço para as mulheres na política, que importante dar espaço para as mulheres nos jornais, que importante apresentar uma outra política, e isso é tarefa, sem dúvida, do jornalismo. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo, uma aula, né? Muito bom ouvir vocês. Eu vim me despedir de vocês aí e me intrometer um pouco nessa mesa
Eu botei essas últimas fotos aí porque o Brasil é nosso. Porque a gente tem que se recusar, né? Estão pegando ele e destruindo com ele, né? E obrigado pela participação. Olha essa foto. A gente não pode aceitar isso. E esse tipo de discussão, seja sobre as mulheres, sobre a militância ambiental, sobre a ocupação nossa dos espaços, é fundamental para que a gente não desapareça, né? Eu botei as fotos da Nair também para isso, para não ficar só aquelas imagens feias e trazer o belo, que Nair Benedito consegue trazer o belo. Essas fotos do Caio Guatelli também, que enfim, a gente precisa lutar. A luta vai ser grande. E obrigado pela participação aí de todo mundo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Dani. Izu. Obrigada. A gente está fazendo junto. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo, obrigada.